da dissertação, né, ele não termina, né? Então, assim, essa é a aula de revisão do Enem, mas as pessoas que farão outras provas com dissertação, depois eu vou mandar no grupo certinho lá para vocês, aspectos relacionados à sequência, né? O que eu vou abordar, como que será. Então, muita gente tem me perguntado assim, como que vai ser esse mês? Tem que pagar esse mês? Não tem como que é? Então, eu mando no grupo certinho, no grupo da dissertação depois, como que funciona, com alguns eu já conversei, né? Quem tem outras provas com dissertação ainda, nós vamos trabalhar com outros textos, outras bancas, mas aí eu oriento vocês depois, na sequência, lá no grupo certinho sobre como será. Né? Então, eu peço para que não saiam do grupo ainda, né? Assim, eu sei que vocês já querem falar, chega, né? Passou, mas não saiam do grupo ainda. Principalmente, não saiam até domingo, né? Que é o dia da nossa prova, para que a gente vá conversando, para que a gente tenha espaço de diálogo, né, ali no nosso grupo, tá bom? Gente, acho que é isso, né? Estava dando um tempinho aí para que todos chegassem e conseguissem acompanhar desde o início. Hoje, então, a gente faz aquele encerramento assim pré-ENEM, né? Pé quente para o ENEM. Vamos conversar um pouquinho sobre perspectivas, né? O que exatamente que eu acho importante que você revise nessa reta final, quais ideias de tema. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas perspectivas, né, para que vocês possam acompanhar. Eu mandei para vocês esse material, né, o material de revisão, então, principalmente peço depois que vocês repassem, revisem, para não ficar dúvida, se ficar, me mandar, para que a gente consiga conversar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou deixar o chat aberto como de praxe, e aí, se vocês tiverem algum ponto de dúvida, de perguntas, vão mandando ou interfiram verbalmente, sem problema algum, tá bom? Então, nesse slide, né, vamos lá, o que a gente reflete inicialmente aqui? Sobre questões gerais, eu começo falando assim, de pontos que são gerais sobre a prova, né, de redação. Lembrar que a redação fica no meio do caderno praticamente. Lembrar que o nosso texto será desenvolvido em 4 parágrafos, sendo o título opcional. Então, o título ele não é um elemento obrigatório, né? Ele é opcional. Sempre a gente vai respeitar as margens, colocando ponto final, não só no fim do parágrafo, mas em cada período. Letra legível, né? Que eu sempre falo para vocês. A letra é um fator de muita importância, porque o seu texto ele é digitalizado, né? O corretor lê na tela do computador. Então, quanto mais legível, melhor. A cor de caneta que a gente usa no Enem, caneta preta, né? Então, o pessoal que está acostumado a fazer provas que variam muito a cor da tinta da caneta. Lembrar que a cor da caneta, no caso, é preta, caneta de tinta preta, tá? Independente do tema, vamos passando um pouquinho aqui para frente. Independente do tema, o que eu preciso lembrar no Enem, que é regra, é importante, né? Toda a temática do Enem a gente vai reconhecer como um tema que é um problema. Então, é super importante que a gente consiga enxergar na discussão do Enem sempre um porquê que isso é um problema. Por mais que você olhe num primeiro momento e para você aquilo não pareça um problema, né? Então, é importante que você lembre que o tema, ele é sim um recorte de problematização, ele vai sim, né, exigir que você tenha um olhar sobre por que é um problema, que tipo de situação gera essa ideia de problema, tá? E seguindo, né, a sequência ali das ideias de desenvolvimento, sempre se é um problema, o tema, eu vou precisar naturalmente trazer soluções para essa discussão. E se eu preciso de soluções,
naturalmente eu vou precisar trazer, né, os propósitos de conclusão do meu texto, mas no contexto assim de como resolver isso, o que fazer para solucionar isso que eu discuti. Muito bem. E aí, seguindo, vamos lá, né, agora para o próximo ponto. Eu coloco aqui um outro aspecto importante, que é o tipo da frase temática, né? Eu costumo dizer que nessas semanas pré-ENEM, o pessoal faz, assim, verdadeiras bancas, né, de apostas sobre o que vai cair, qual tema, qual foco, qual gênero. Então, lembra que a frase temática, ela pode ter diferentes construções, tá? Então, essas construções você pode fazer considerando sempre a lógica, né, de desenvolvimento. Se ele pedir desafios, você vai analisar os obstáculos. Se ele pedir que você trabalhe os caminhos para combater, você vai analisar o que deve ser feito para evitar esse problema. Se ele pedir os impactos dessa situação, que tipo de efeitos, né, são gerados nesse contexto. E assim seguimos, né? Assim a gente percebe que vai observar sempre na frase temática qual que é o termo que delega, que direciona a problematização naquela proposta, tá? Então, olhar com cuidado cada palavra que direciona esse processo. Em relação, gente, ao desenvolvimento, né? Então, partindo agora para o ponto que é relacionado a essa sequência, se eu tiver seguindo aqui, só um pouquinho que eu. Calma aí, gente. Franciele Tecnologia. Eu aumentei o negócio aqui na tela agora, não estou conseguindo passar. Esta professora que vos fala, eu vou dizer, viu? Espera aí, gente, só um minuto. E o bom é que a pessoa paga mico gravando, né? É bom que paga mico gravando, os alunos falam, coitada, né, da professora. Vocês estão enxergando aqui, gente? Só me fala se para vocês está aparecendo. Só me dá um sinal, um joinha, alguma coisa. Vocês estão vendo o slide? Ah, então tá bom. Que é para mim tinha sumido tudo, né? Então eu falo que é a operação dos inimigos da nota boa do Enem, né? Mas não, nada nos parará. Então, vamos lá. Ó, então, aí sobre as referências de frase temática, ok, sobre o texto, inúmeras vezes, né, a gente conversou muito sobre organização, sobre desenvolvimento, e eu queria, antes de falar dos temas, das ideias de argumentação, passar rapidamente pelas bases de estruturação. Então, vamos lembrar que toda introdução sempre vai ter 3 partes, né? Não é demais repetir aquilo que te dá a condição de boa nota, né? Eu costumo dizer que é ruim quando você repete uma coisa que, na realidade, você não consegue absorver. Eu sei que isso aqui vocês já decoraram, vocês. Alguém sonhou com o tema? Aliás, hoje um aluno me falou que sonhou que era desigualdade salarial entre homens e mulheres. Falei, nossa, que específico, né? Falei, a pessoa sonhar isso. Depois, se alguém sonhou o tema, põe aqui no chat para a gente fazer uma aposta, um bolão no fim. Então, parágrafo introdutório, 3 períodos. Gente, esses textos que eu coloquei aqui são os que eu mandei no PDF separadinho para vocês. E tem um exemplo, né? Os dois são exemplos de nota 1000 do ano passado, e é o que a gente tem de mais recente, nós vamos nos prender a isso, tá bom? Então, vai sempre começar com um repertório relacionado ao tema, sempre uma citação, fato histórico, dado estatístico. Esse repertório de abertura, vamos lá, que daí tem um ponto importante para a gente comentar sobre esse repertório de abertura. Vou deixar nesse slide aqui, ó. O repertório de abertura, que é o repertório mais crítico, que o pessoal está falando, ó, não usa repertório de bolso, né? Tá toda essa conversa rolando há semanas. Então, fica essa orientação. O que é um repertório de bolso?
é um repertório generalizado, né, forçado, sem uso produtivo, sem relação com o tema, aquele que você vê a relação, mas o corretor vai olhar e falar assim, amado, forçou a amizade, não tem conexão, só existe porque você escreveu que tem. Então, conforme a gente foi avançando, né, nas produções, nas correções, isso aqui já foi ficando esclarecido para vocês, mas não custa repetir. Então, generalizações na introdução, não usar. Constituição, se você for usar Constituição, usar a Constituição a partir de um artigo específico. Não use Constituição genericamente. Não use utopia. Não use referências que você via antes em redações antigas, porque se é algo genérico, eles vão descontar, tudo bem? Então, na introdução, principalmente, uma dica que eu queria, sim, super mesmo fixar hoje com vocês, na introdução, repertório que seja específico, relacionado ao desenvolvimento. O que é um repertório específico? Então, se você me falar assim, prof, eu tenho, por exemplo, no tema analfabetismo funcional, né, ou analfabetismo, né, de forma geral. Então, se o tema for analfabetismo, eu vou levar em consideração a importância de que haja um repertório ligado à educação, né? Então, procura fazer essa anotação. O repertório de abertura tem que ser relacionado ao tema ou minimamente ao enfoque, tá? Ao tema ou minimamente ao enfoque. E quando a gente fala ao tema ou minimamente ao enfoque, por exemplo, assim, educação, né? A gente está falando de analfabetismo, então o tema é relacionado à educação, esse é o eixo. Dentro do eixo educação, um filme sobre a importância da educação, uma série que mostre a realidade da educação, um livro que retrate a ausência de educação ou a dificuldade de pessoas que têm ausência do acesso à educação, uma obra de arte que represente esse processo. Então, sempre um repertório que seja do seu conhecimento, mas que seja um repertório dentro do referencial temático que você conhece, tudo bem? Então, evitar generalização, tem que ter repertório, mas evitar generalização, beleza? Tendo dúvida, vão me mandando, tá? Vou voltar aqui. Então, na nossa introdução, a gente vai considerar na introdução, então, essas 3 etapas. Iniciar com o repertório, usar uma citação, um fato histórico, um dado estatístico, mas ligado ao tema, problematizar isso relacionando ao tema e fechar apresentando os 2 argumentos que serão discutidos no seu desenvolvimento. Então, sempre a conclusão do parágrafo da introdução, ela sintetiza, ela cita os 2 pontos, os 2 argumentos, né? A gente chama isso de projeto de texto, os 2 argumentos que você vai desenvolver na sua redação. Então, aqui, vejam lá, ó, esse exemplo, que é um exemplo que estudamos já, mas que eu reenviei para título de estudo hoje. Começou com fato histórico, trouxe uma problematização, relacionando essa problematização com a realidade nacional, né? Então, trouxe o fato histórico, relacionou com a realidade nacional e fechou citando os 2 pontos de argumentação. Então, normalmente, essa introdução termina sempre propondo os 2 aspectos que serão desenvolvidos, ok? Sequência, hoje é revisão, não é nada novo, né? Só revisando. Então, a gente passa agora para os desenvolvimentos. Serão 2 parágrafos de argumentação, tá? Então, os 2 parágrafos de desenvolvimento. Esses 2 parágrafos, a gente vai considerar que são
geralmente parágrafos que ampliam, né, a discussão e trazem essa discussão para que a gente consiga fazer uma ampliação do que argumentamos no texto, tá? Vamos lá, então, ali, na sequência que eu coloquei os argumentos que são base. Quando a gente fala sobre ter um desenvolvimento, né, que parte de bases argumentativas, talvez vocês vão falar assim, professora, mas você acabou de falar que eles não querem repertórios de bolso. Repertórios de bolso. Só que como o Enem, tá? Como o Enem é uma proposta que é um pilar, sempre tem um problema que tem pilares sociais, então muitos argumentos vão se aplicar a diversos temas, né? Porque sempre o tema ele pode ser fruto, resultado de uma problemática que é gerada por raízes históricas, por um legado, né, cultural, pela persistência do preconceito, a desigualdade social, a falha, né, no processo de acesso à educação, a negligência do Estado, né, omissão social, silenciamento social. Então, todos esses pontos que eu coloquei aqui, gente, vou voltar no anterior, são pontos que aparecem como base do argumento do D1 e do D2 em praticamente todas as redações do Enem. Se a gente pegar todas as redações do Enem, do último ano, do ano anterior, né, mais recentes, todas passam pelo viés social, porque todo tema social tem um fundamento, uma raiz histórica, todos têm participação do governo, todos têm falta de atuação, no caso, se eu quero falar ali, né, falta de atuação da mídia, o silenciamento que a mídia tem relacionado a isso. Então, esses serão não argumentos completos, mas são um ponto de partida para a sua argumentação, certo? Então, olha só, né, no exemplo que a gente está analisando, quando você vê o texto de nota 1000 com um argumento desse tamanho, você fala, gente, usou 30 linhas só aqui, né? Não usou, tá? Ó, então eu tenho 4 partes, né? Super importante que você respeite a existência de 4 partes. Então a gente tem o tópico frasal com a ideia central, o repertório que se conecta com esse argumento. Então vejam, também vai existir repertório de bolso no desenvolvimento, tá? Também vai existir repertório de bolso errado, generalizado aí no meio. E o que seria um problema nesse contexto do repertório de bolso aí do meio? Por que a gente considera um problema? Porque, na realidade, o repertório de bolso errado, né, genérico, é quando você sequer cita o tema nesses elementos que fazem parte do parágrafo. Então, isso aqui, ó, ideia central, repertório, aprofundamento crítico, estabelecendo um gancho com esse repertório, tá? E o fechamento, a conclusão, quando você encerra a ideia, né, reafirma a ideia de proposição da argumentação. Então, olha só, no exemplo, o que a gente vê claramente ali na estruturinha? O conectivo que, olha, usa esse aqui, olha que conectivo bom, diante do cenário exposto. Cuidado com conectivos genéricos. A cartilha está dizendo que vai penalizar conectivos. Esse aqui, ó, para o primeiro desenvolvimento, é um bom conectivo, tá? Diante desse cenário, diante do cenário exposto, diante dessa situação. Então, volta nessa base, beleza? E expõe no começo do parágrafo o argumento. Olha esse modelo aqui, ó. As políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país, uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção, visibilidade para pessoas pretas. Então, confirmou a existência de uma ideia que se conecta ao eixo temático. Ponto, repertório. Consoante o sociólogo Emile Durkheim citou o conceito,
E hoje uma aluna me falou assim, né, dei uma revisão na escola, ela falou assim, prof, eu não vi nenhum argumento sendo comprovado com notícia. Eu falei, por quê? Ela falou, por quê? Eu falei, porque o Enem não vai considerar notícia uma boa forma de comprovação. G1, BBC, então não dá certo aqui, gente, tá? Não vai ser visto como algo positivo, você vai ter prejuízo por causa desse repertório. Então, o que é bom no meio do argumento? É bom que você use um repertório que seja uma citação, seja uma citação da filosofia, da sociologia, uma referência, por exemplo, histórica, mas notícia não é legal. Filme, livro, série, no meio do argumento não é legal, tá? Então, filmes, livros e séries onde, na introdução, aqui no meio, usem teorias, conceitos, referências que sejam mais fortes na construção da argumentação, não essa construção necessariamente, tá? E a parte do desdobramento, então, olha só, nesse sentido sociológico, esse estado anômico pode ser observado no. Então, ó, ele volta no contexto sociológico e ele passa a fazer o quê? Um desdobramento disso na odierna realidade, na atualidade brasileira. Então, sempre que eu tiver isso, né, ó, citou o autor, trouxe a relação que volta no conceito, aplica o conceito à realidade, o que a gente vai precisar levar em conta que é bem importante? Não deixar vago, né? O que é que o INEP pretende tirar nota e vai tirar nota de verdade, na minha opinião. Quando a gente vê isso aqui, nesse sentido sociológico, esse estado pode ser observado na odierna realidade, eu estou levando em conta que esse aluno entende o que é o conceito. E ele não só entende, não é só escrever mecanicamente nesse sentido sociológico, é ele mostrar que o estado anômico está em quê? No fato de as políticas públicas serem ineficientes, porque permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana, a desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo. Então, o que eu gostaria que você anotasse sobre o desenvolvimento dos argumentos em cada parágrafo? Depois do repertório, o que torna esse repertório produtivo? É fazer uma conexão desse repertório com a realidade. É trazer sobre esse repertório uma aplicação / exemplificação dentro do tema. Gente, então, assim, vou citar o termo central da proposta no tópico frasal, vou citar o recorte central do tema no terceiro período, que é essa parte aqui, exemplificando com situações da realidade essa situação que eu estou expondo aqui. Então, esse é o caminho da argumentação que a gente precisa, tudo bem? Fechar o parágrafo, propondo uma antecipação da solução, ó, com base nisso, uma mudança urgente, pragmática, deve ser realizada, visando a transformação dessa conjuntura de modo a não só valorizar a herança africana, como também protegê-la. Então, esse períodozinho final é a conclusão do argumento e ele faz uma antecipação dessa posição, tá? Isso que a gente vai considerar dentro do contexto estrutural como conclusão do argumento. Ok, gente? Ó, eu não vou fazer a mesma menção do segundo, porque eu quero ir para a conclusão. Se ficou alguma dúvida, me falem, tá? Mas é super importante que depois você pegue e releia conectivo, ideia central, repertório, desenvolvimento com exemplificação, conclusão do meu parágrafo, tá? Sobre a conclusão do texto, agora fechamento, 200 pontos em jogo, conclusão da nossa redação. Vou retomar os argumentos, fazendo uma síntese das ideias principais que eu vou desenvolver nessa produção. Vou apresentar os elementos que fazem parte da nossa proposta, tá?
Então, se a gente falar assim, olha, de modo geral, né, o que eu devo levar em consideração sobre a conclusão? Se eu tiver uma solução ou duas, eu vou precisar apresentar a totalidade dos meus desenvolvimentos. Então, você pode pôr nessa sequência qual a anotação, ó, o agente, quem vai realizar, perdão, quem vai desenvolver essa proposição, né? Qual é a ação que esse agente vai desenvolver? O que esse agente vai fazer? E, por fim, qual que é o meio, como é que essa ação será desenvolvida por esse agente? Quando a gente pensa em meio, tá? Vamos pensar assim. Quando a gente pensa em meio, a gente pensa em como, de que maneira, por meio de quais outras pequenas ações, por meio de quais outras ideias de aplicação, né? Então, quando pensamos em meio, você pode pôr assim, por meio da ajuda de quem? Ou por intermédio de qual outra perspectiva, de qual outra ação, de qual outro canal. Então, você pode fazer essa anotação, porque vai seguir essa linha de argumentação, tudo bem? Bom, Du. Olha, o de início é importante ressaltar. Eu vou colocar a seguinte orientação, Du. Eu colocaria o diante desse contexto, vírgula, de início. Porque o diante desse contexto ele volta teoricamente no parágrafo anterior, né? E assim, não é uma leitura consistente, mas o que acontece? Tem muitas pessoas falando que esse ano eles serão mais rigorosos, né, depois dessa divulgação da cartilha, mais rigorosos em relação a C4, né, sobre os conectivos. Então, eu diria que, para efeito de segurança, eu colocaria o diante disso, vírgula, isso, diante desse contexto, de início, exatamente. Ó, então, eu colocaria, diante desse contexto, vírgula, de início, é importante salientar, e aí o propósito de argumentação. Gente, essa dúvida que o Du está mandando aqui é sobre o conectivo do D1, tá? Não é aqui da conclusão, não. É lá do conectivo do D1, mas pode, tá? E se todo mundo quiser usar esse, não tem problema. São milhões de pessoas, não tem problema que vocês usem o conectivo, é só o conectivo. O segundo pode ser o ademais, pode ser o além disso, ou pode ser o outro sim. Um dos três que são de soma, beleza? Além disso, ademais ou outro sim, beleza? Ó, e aí, gente, chegando, portanto, a essa ideia da conclusão, o final, então, ele vai exigir que você traga esse detalhamento, né, de fechamento de texto, e esse detalhamento é dizer qual que é a função desse ministério, qual que é a função. Então, eu tenho que apresentar com clareza para o meu leitor a organização da proposta de intervenção, né? Então, ó, infere-se, portanto, que retomou a proposição, citando os dois aspectos de argumentação. Trouxe a proposição. Nessa ótica, o governo federal, órgão máximo responsável pela ordem social, deve ampliar políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes, por intermédio de uma aliança com o governo estadual, governo municipal, com a finalidade de aumentar a proteção, oportunidades e representatividade das pessoas pretas. Então, reafirmou a tese, ponto. Citou o agente, citou a função do agente, citou a ampliação de políticas públicas como ação, citou o meio, né, o modo de aplicação, citou a finalidade ou a consequência e ponto iniciou a segunda proposta. O governo federal também deve corrigir as falhas educacionais. E aí cita, então vejam, ponto, o governo federal, então citou a gente, a ação por meio da mídia, meio
e finalidade trouxe na sequência ali, né, a finalidade da proposição como fechamento. Quando eu uso duas soluções, eu vou citar as duas soluções inteiras, tá? Então, as duas têm que ter todos os elementos. Eu teria que trazer agente, ação, meio, finalidade e detalhar um desses agentes, ok? Ou, se eu trouxer uma intervenção só, segundo a situação, eu tenho que ter o conectivo conclusivo, reafirmo e apresento uma sequência que cita o agente, a ação, o meio, bem detalhado, ó, para isso, o Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Educação, deve fomentar um projeto de resgate das heranças afro-brasileiras. Ponto. Então, ó, agente ação. Tal ação ocorrerá por meio da implantação de uma campanha nacional de validação da cultura africana, meio, a qual irá promover o consumo e análise de obras que fazem jus à identidade brasileira, meio. Então, ele está fixando todo o caminho nos meios, só um pouquinho, gente, todo o caminho nos meios com que isso vai acontecer. E finalidade, né, quando ele diz isso será feito a fim de trazer maior visibilidade para o patrimônio cultural e incentivar o protagonismo preto nos mais diversos âmbitos sociais. Gente, essa segunda aqui, então, é uma ação só. É uma ação só. E aí, quando é uma ação só desse tamanho, né, você tem que olhar por que é uma ação só. Ele vai retomar os dois pontos de argumentação. E aí ele cita um único agente por meio de um segundo, então uma junção de dois agentes. A ação é um projeto de resgate das heranças afro-brasileiras. Então, ele amplia essa ideia. Ponto. Tal ação ocorrerá por meio, cita os meios detalhadamente, muito detalhadamente, e tem a finalidade, né, o fechamento com a finalidade. Então, se você tiver duas ações, as duas com 5 elementos, né, os 4 mais o detalhamento, e o fechamento do parágrafo, retomando aquele repertório lá da abertura, né, lá do início da sua redação. Então, fechando essa parte, evidenciem sempre as ações. É dever de quem promover o quê, cabe a quem ampliar ou democratizar o quê, o agente qual deve desenvolver o quê, o agente qual deve desenvolver um plano nacional de combate a quê. Então, essas perspectivas, elas são ideias de desenvolvimento das ações, para vocês terem, assim, uma noção, né, de ideias de desenvolvimento da ação. De modo geral, não tem, assim, ninguém com erros gravíssimos nessa parte da elaboração da ação, né? Então, acho que é mais revisar mesmo com atenção. E aí, gente, o seguinte, vamos lá. Ó, para essa parte dos repertórios, né, dos eixos, vamos falando mais brevemente. E o que eu pensei depois? A gente fazer uma atividade assim, meio que pragmática lá no grupo, para vocês interagirem, né? Que assim vocês estudam também, tá? Então, importante nessa reta final, voltar nos eixos. Então, eu coloquei, por exemplo, assim, o Ministério da Educação, que é referência nos temas que envolvem educação. Todo tema que envolve educação vai propor uma reflexão sobre o quê? Acesso à educação, diversidade cultural ou desigualdade, né, de aprendizado. Então, todos os temas de educação, eles vão passar por discussões ligadas ou acesso à educação, ou à diversidade cultural, ou à desigualdade no aprendizado. E os temas ligados à educação, basicamente, né, assim, a gente tem muitas pessoas falando que acham que é possível, né, que seja realmente o tema educação e tal, mas
tudo é possível, né? Então a gente parte do princípio assim, revisar tudo para evitar problemas. E aí eu coloquei aqui sugestões. Então, pode ser que seja evasão escolar, impactos da redução do número de leitores, desafios para a implementação da educação domiciliar, né, entre os brasileiros, a persistência do aumento das taxas de analfabetismo. Então, se a gente falar assim, bom, de modo geral, sendo educação, eu vou sempre olhar se é possível problematizar aqueles dois pilares maravilhosos, né? Se é possível você falar assim, quais são pilares de problemas da educação? A questão da desigualdade social, do acesso, então volta depois naquele slide que tem, né, as bases argumentativas para que vocês possam ver se isso se encaixa, né, se o desenvolvimento se encaixa nessa parte. Em relação a questões que estejam ligadas aqui a outro eixo temático importantíssimo para esse ano, que é a tecnologia, muita gente perguntando se eu acho que a IA pode aparecer ou não, né, se a IA seria cobrada ou não. Gente, se for, né, vamos pensar assim, se for cobrada IA, leve em consideração que o ministério que resolve questões ligadas à tecnologia é o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E o que poderia aparecer sobre IA no nosso contexto de cobrança, eu acho, aí desse ano? Questões tecnológicas que envolvem impactos, né, da inovação, da privacidade, da ética digital. Então, não necessariamente IA, mas podem aparecer, assim, impactos dessas inovações, mudanças, né, relacionadas ao contexto dessas inovações, tá? E aí eu coloquei ideias, então, impactos da exclusão digital, aumento dos crimes cibernéticos que a gente trabalhou, letramento digital que a gente trabalhou. Então, a maioria, né, de todos esses temas, nós trabalhamos durante o percurso, né, das nossas aulas, então seria realmente também assim, mais para manter, né, uma dinâmica de revisão, né, para vocês realmente aqui. Ponto importante também, o eixo cidadania, né, o Enem cobra muitas questões ligadas a minorias sociais, mas a gente vai levar em conta que, se, né, nós tivermos essa situação, eu colocaria nesse contexto quais ministérios para vocês revisarem, né? Então, colocaria o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que é o ministério que resolve tudo que está ligado a questões de discriminação, de desigualdade social, por exemplo, e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então, o Ministério, gente, do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, se o tema for insegurança alimentar, se o tema for qualquer questão que envolva pautas, né, de desigualdade de acesso, de alimentação, enfim, precarização, vai sempre por esse caminho e lembra que desigualdade social falha no sentido de políticas públicas ineficientes, né, que não supram as demandas dos direitos assegurados, né, constitucionalmente essa parcela da sociedade designada, entra num critério positivo de argumentação. Dos temas que envolvem pautas de cidadania, né, então eu coloquei aqui para a gente lembrar que são sempre questões ligadas à desigualdade, né, por exemplo, são questões ligadas a minorias, exclusão social, então diversas questões assim, tá bom? E eu sugeri aqui na nossa listinha o bullying. A gente tem que lembrar que o bullying ele foi criminalizado, tá, gente? Há alguns anos, né, tornou-se crime, houve alguns ajustes na legislação sobre essa questão, mas a gente vai lembrar também que isso não apareceu, né, em cobrança ainda, e se não apareceu, então eu acho importante que a gente leve em consideração, teria sim que ter esse processo de atenção para o bullying, cyberbullying.
Democratização do acesso à água também é um referencial que faz parte desse contexto geral de direitos, né? Direitos cidadãos, direitos básicos do cidadão. E eu coloquei também desafios para reduzir o número de moradores de rua no Brasil como uma possível argumentação. De modo geral, o que eu diria que é importante vocês salientarem aí, gente, nessa produção de minorias, né, de questões sociais. Olha sempre para o critério assim, se isso afeta o acesso aos direitos fundamentais, se isso afeta, de alguma maneira, os direitos desse cidadão, se isso gera, né, para esse cidadão algum problema na relação que ele tem com os direitos socialmente estabelecidos, certo? E aí, vamos para o próximo ponto, que é sobre meio ambiente. Meio ambiente também está em alta esse ano, né? Então, Ministério do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas, é ano de COP, é ano importante porque pode vir uma discussão, né, dentro desse contexto. E aí, se for, o que a gente levanta e discute aqui brevemente? Eu coloquei algumas pautas: persistência do aumento do consumo de plástico no Brasil, né? Desafios para conter o tráfico de animais silvestres, por exemplo, coloquei ali também. Impactos da crise climática, né? Caminhos para reduzir a produção de lixo eletrônico. Então, se a gente pensar assim, bom, dentro desses pontos que nós discutimos, o que eu destacaria para vocês olharem com mais cuidado? Os autores que a gente discutiu recentemente, Ayrton Krenak, colocaria para vocês pensarem também em relação ao meio ambiente, antes de falar de saúde, nos acordos, né? Nos acordos e nas referências que vocês têm em relação ao meio ambiente. O artigo da Constituição, que é uma referência importante também, que é o 225, tá? Então, a gente vai levar em conta o artigo 225, que é um artigo importante para isso. E aí, pessoal, sobre meio ambiente, pensar em medidas, então, que sejam ou informativas, educação ambiental, formação nesse contexto, né, para vocês poderem relembrar pontos importantes dessa base argumentativa, tá? O próximo ponto que eu coloquei aqui, saúde, Ministério da Saúde, né? 35 anos do SUS, então é bem importante que vocês levem em conta essa questão. Sobre saúde, caso apareça, é provável que venha algo ligado à qualidade de vida, né? Que venha algo ligado a hábitos socialmente estabelecidos. Então, muita atenção ao recorte que a proposta traz, né? Dentro das ideias que eu coloquei listadas aqui para vocês, a gente tem caminhos para ampliar a cobertura vacinal no Brasil, impasses para ampliação da medicina preventiva no Brasil, uso indiscriminado de medicamentos, né, entre os brasileiros. Não que eu acho que vai aparecer agora, tipo, por exemplo, o uso do Monjaro, né, dos emagrecedores, mas o uso indiscriminado de medicamentos como um todo, né, é uma questão de saúde pública, é importante ter atenção. E eu coloquei aqui a síndrome de burnout, né, o esgotamento como uma marca desse cenário nacional, como recorte importante. Então, se for saúde, o que vocês precisam? Só um minutinho, gente, só um pouquinho, por favor. Só um instante, rapidinho. Oi, gente, vamos lá, desculpa, tá? Só um minutinho, me desculpa. Então, voltando para a gente poder fechar. Essa questão da saúde, então, lembrar, é ano de aniversário do SUS, né? São 35 anos do SUS. É importante lembrar das referências de que
O Ministério da Saúde atua, eu estava falando isso para vocês, o Ministério da Saúde ele atua proporcionando informação, campanhas de vacinação, por exemplo. Então, nesse contexto, né, que a gente vai pensar nesse viés, tá? Em relação à escola, cuidado para não pôr o Ministério da Saúde atuando dentro da escola, tá? Então, cuidado para não fazer essa ponte aí com a escola. Ele vai trazer campanha midiática, institucional, vai trazer orientação, mas não vai trazer isso dentro do ambiente escola, tá? Cuidado com essa relação. Vamos lá para a gente poder caminhar um pouquinho mais. Cultura caiu no ano passado, né? Então não acho que vá o Enem cobrar cultura de novo. Então eu coloquei aqui Ministério da Educação barra mídia, porque a gente tem questões ligadas, né, à cultura dentro do Ministério da Educação também. A própria mídia, né, pode ser disseminadora de referências culturais também, né? Então, só para vocês lembrarem de potenciais agentes. Sobre cultura, então, assim, quem fez vestibular da UEM nesse último final de semana, viu que a UEM passou, né, recentemente por uma cobrança de tema ligada à cultura. Pode ser que a gente tenha, né, então, a temática ligada à cultura, a UEM cobrou a valorização da cultura nacional, né, em detrimento ao reconhecimento estrangeiro, e a falta, né, desse reconhecimento como uma referência, né, que gerou debate, que gerou discussão, era uma resposta argumentativa. Como esse ano foi um ano muito forte, né, de Oscar, do filme Ainda Estou Aqui, então pode sim, tá, gente? Pode sim ser tema do Enem, uma questão que envolva essa ideia da desvalorização da cultura nacional, né? Lembrando que o Enem já cobrou uma vez a questão do cinema, então, naturalmente, eles poderiam cobrar sobre esse reconhecimento. Gente, estão ouvindo agora? Porque eu atualizei, eu saí e voltei, só que eu não tenho como saber se vocês estão me ouvindo ou não. Sim ou não? Sim. Então tá bom. Ótimo, perfeito. Só vou conferir se a gravação permaneceu, porque será que tá gravando? Não tô conseguindo ver aqui. Deixa eu só ver. Então tá bom. Então tá bom.
Olha, é o dia, viu? Tem dias que a coisa flui assim, né? Mas vamos lá, desculpa, gente. Então, estávamos ali falando sobre a questão da cultura, né? Que eu dizia que não é, na minha opinião, a pauta principal, né? Eu não acho que cultura seja, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar, né? Então, tudo que for referência cultural, tudo que for, né, digamos assim, referência de aquisição de cultura, identidade cultural, importância da cultura, todos esses critérios, eles podem. Gente, será que agora vai? Será que agora vai? Vamos torcer. Não sei. Vamos lá, vamos torcer, né? Ó, então, espero que vocês estejam me ouvindo agora. Gente, eu vou tentar, acho que eu vou tentar nem abrir aqui o link, porque tá faltando um. Se vocês puderem só abrir aí o de vocês, o próximo é economia, para que eu consiga fechar sem abrir de novo, correr o risco de dar problema, né? Pelo amor de Deus, que final conturbado, pessoal. Então, olha só, quanto à economia, né? Então, o que, que o eixo economia poderia trazer? Na minha opinião, nesse momento, ele não aparece assim, né? Não apareceria como o desenvolvimento econômico do país. Eu colocaria no quesito assim: o quanto o consumo sustentável está prejudicado. Eu colocaria o quanto existem, né, questões ligadas à falta da educação financeira nas escolas, né? Eu não acho que apareceria assim, o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Isso não seria conteúdo de redação, codado puro assim. Então é importante que sobre economia, principalmente vocês imaginem, né, o eixo economia sendo atravessado por outras referências, por exemplo, por economia sustentável, né? Por exemplo, por a questão que envolve a influência das redes sociais, né, na forma como as pessoas consomem, no consumismo, na formação, né, do consumidor. Então, eu vejo o eixo economia muito assim, nesse contexto, nesse critério, tá?
E fechando, né, o último ponto lá, o último slide, então eu apontei para vocês que traria para a gente uma perspectiva só de relembretes, né? Então, se vocês puderem sempre lembrar, é importante ler todos os textos motivadores, na ordem, eles trazem definição, eles trazem referências importantes para a argumentação. Outro ponto importante, lembrar que você tem que levar mais de uma caneta, né? Cuidado com borrões. Quando vocês forem escrever, gente, se errarem um risco só, não façam rabisco, né? Quanto mais rabisco, mais a rasura, ela explode na leitura na hora que o corretor está vendo, tá? E, de modo geral, passar a limpo com cuidado, evitando, né, erros assim, ortográficos graves, para que não haja problemas nesse sentido também. Gente, um super, super, super desejo de que tudo caminhe bem, né? Eu tenho plena confiança que todas as discussões muito produtivas vão levar vocês a um lugar de conforto na hora da prova, tá? A gente vai conversando ainda no grupo, não saiam do grupo, né? Vou dar algumas orientações ainda até domingo, tá? E depois eu explico melhor sobre possível sequência. Desejo só que vocês consigam fazer assim o melhor. Então, lembra, você não está competindo contra milhões de pessoas. Acho que a maior importância é você enxergar que é contra seu último resultado, é visando superar essas dificuldades. É aí que a gente vai conseguir melhor desempenho, mais tranquilo, alcançar esse melhor desempenho, tá bom? Um beijo, obrigada por tudo, né, pelo carinho aí da sequência, e a gente vai se falando ainda, a gente vai depois trocando ideia lá no grupo, que eu quero propor para vocês lá o jogo de ideias com esses temas que a gente conversou rapidinho, para a gente alimentar o grupo com ideias, né, de repertório, de argumentação, fazendo umas interações, mesmo que não sejam para escrever texto, mas que sejam para a gente treinar um pouquinho a dinâmica de, tá bom? Beijo, e quem sabe vem o 1000 no Paraná, né? Estamos aí esperando, tá? Estamos aí na esperança, né, dos 1000 pontos no Paraná. Já falei que eu pago outdoor, hein? Se alguém tirar 1000, aparece no outdoor que eu pago. Gente, beijo, fiquem com Deus, boa noite, muito obrigada, tá? Até, tchau, tchau.